queridos estudantes, professores e comunidade EVG. Estamos em mais um dia de atividades, né, da nossa programação do primeiro seminário virtual estudantil da EVG, e que está acontecendo durante essa semana inteira, em todos os dias e turnos. Estaremos com a programação bem diferenciada para atender a todos os nossos alunos. E é uma semana especial, porque é uma semana em que comemoramos o Dia do Estudante, e não poderíamos deixar de realizar um evento em que os alunos pudessem participar, pudessem falar das suas angústias, das suas histórias de vida. Vamos ouvir os nossos estudantes, vamos trazer convidados especiais, né? Estamos com uma programação bastante diversificada para atendê-los nesta semana. Bom, não poderia, claro, deixar de parabenizá-los, parabenizar os nossos estudantes de Jaguaquarense, por esta data, né, pelo empenho que tem feito para permanecerem estudando nesse contexto pandêmico, em que as nossas vidas foram realmente transformadas e a nossa rotina de trabalho mudamos completamente a nossa forma de trabalhar, e todos nós tivemos que nos readaptar a essa realidade. Então, parabéns a todos vocês, desde já, né, aos nossos estudantes, queridos estudantes, e estamos juntos nessa luta, estamos juntos nessa dinâmica de trabalho, e queremos vê-los participando, e tenho certeza que tudo isso passará em breve, e estaremos aqui na Escola Vicente Gasbarri de braços abertos para recebê-los e recebê-las, né? Bom, gente, para hoje, né, nessa oficina de hoje, nós estamos tendo a honra de receber, né, um convidado especialíssimo, um jaguaquarense, né, que hoje, atualmente, mora fora do país e que nos honra hoje com sua presença nesse bate-papo, nessa roda de conversa que teremos com ele. É uma pessoa especial para todos nós jaguaquarenses, é um exemplo para todos nós, para vocês estudantes. Gostaria que vocês ouvissem com muita atenção essa oficina que traz o tema "A minha história se parece com a sua?". Ele, né, o nosso doutor queridíssimo José Carlos dos Santos, fará um momento de diálogo, de bate-papo conosco, trazendo uma mensagem de otimismo, de esperança, para todos vocês, estudantes da EVG, e por que não dizer de Jaguaquara e do Brasil. Carlos, tudo bem? Uau! Tudo bem, Letícia? Eu queria agradecer, me sinto honrado pelo convite e muito feliz por estar aqui. Eu tenho uma história muito forte, né? Eu tenho um elo com a Escola Vicente Gasbarri, e, na verdade, a Escola Vicente Gasbarri foi a primeira escola enquanto instituição e que eu iniciei, né, enquanto professor, fazendo, né, em princípio, uma substituição, estava substituindo a professora Andréa Dias, né, que eu gostaria também de reverenciá-la nesse momento, e depois disso, né, depois desse momento, depois dessa substituição, a sala de aula se tornou um espaço muito interessante na minha vida, muito especial, e até hoje não consegui abdicar, deixar a sala de aula. Então, eu sou licenciado, eu digo que eu sou licenciado por vocação. Só que a gente tem várias vocações, e hoje, enquanto cientista, mas mesmo assim eu não deixei o magistério, continuo ainda sendo professor do Instituto em Heidelberg, embora dividido entre duas cidades, entre Homburg e Heidelberg. Então, para saudar essa minha escola, Escola Vicente Gasbarri, eu queria, então, dedicar assim, um trechinho de uma música bonita para abraçar, então, todos vocês.
Jerusalema ikayalami londoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami londoloze. Queria, então, saudar os meus colegas de trabalho, os meus queridos professores da Escola Vicêncio Lucas Barra, que continuam sendo estudantes, que continuam estudando, fazendo mestrado, fazendo pós-graduações, fazendo graduações, outras graduações. Eu queria saudar todos os servidores dessa escola, com muito carinho. Queria saudar, de modo especial, todos os alunos, todos os nossos estudantes, nesta semana dedicada aos nossos estudantes. E eu sou estudante, a cada dia me reinventando, então estou muito feliz em estar aqui, fiquei assim planejando esse momento, essa chegada aí, né, aqui, né, na Escola Vicêncio Lucas Barra, com muito carinho e muito nostálgico também. Né? Mas feliz por essa oportunidade, feliz de estar aqui. Então, todos vocês, meu abraço. E sejam, então, bem-vindos a esse nosso bate-papo. Com você, professora Letícia. Que maravilha! Nos emociona muito, Carlos, né, saber já que a sua passagem pela Vicêncio foi uma passagem marcante, né? E que bom que você tem esse reconhecimento por essa instituição, né? E lembra com muito carinho de todos nós. Bom, Carlos, nós preparamos aqui para não ficar uma coisa assim tão formal, né? Para ficar realmente um bate-papo prazeroso, uma roda de conversa. Eu separei aqui algumas perguntas, dividir em 4 blocos, mas a gente pode quebrar isso também no decorrer da fala, não precisamos ficar tão engessados, a gente pode ir mudando também, se você achar que deva responder uma pergunta em outro bloco, enfim, ou voltar àquela pergunta anterior, fique à vontade, tá? Bom, Carlos, primeiro, aquilo que muitas pessoas, né, e talvez os nossos alunos, né, que não o conhecem ainda, estejam perguntando, né, quem é esse doutor José Carlos dos Santos? Quem é? Qual a trajetória, a sua trajetória de vida? Conte um pouquinho para nós, por favor. Eu vou estar tentando resumir, porque a história é um pouco longa. Então, eu sou filho de Jabaquara, nasci na zona rural, na região aí da Zoura, Santa Luzia. Depois vim para Jabaquara, com mais ou menos, acho que tinha mais ou menos por volta de 7 anos, 6, 7 anos. E logo depois, eu lembro que não tinha ainda vaga no Colégio Luzia Silva, então tive que esperar mais ou menos 6 meses, porque o ano letivo já tinha começado, então eu iniciei o ano letivo na escola Estela Câmara de Boá, que na época era na Muritiba, e foi uma experiência fantástica. Logo depois eu fui para o Colégio Luzia Silva, onde lá eu fui alfabetizado, fiz o meu ensino fundamental menor, chamado, né? E logo depois do Colégio Luzia Silva, eu fui então para o Colégio Pio XII, né? Lá onde eu tive a honra de conhecer a professora Letícia, né? Lembra, né, dos nossos momentos, né, fantásticos lá no Pio XII. E depois do Pio XII, fui para Santo Inês, para a Escola Agrotécnica, sou técnico em agropecuária, em Santo Inês, pela Escola, pelo Instituto Federal. E logo depois volto, né, para Jabaquara, e morando em Jabaquara, eu faço então estudo Química na UESB. E durante esse período, eu fui professor do Colégio Pio XII, e essa escola aqui tem uma importância muito grande na minha vida, que marcou, na verdade, a minha trajetória enquanto profissional,
Colégio Pio XII. Então, assim, a maioria das pessoas que me conhecem na cidade é exatamente por conta do Colégio Pio XII. E depois do Colégio Pio XII, nesse período eu fiz Química. Logo depois, depois de mais ou menos 6 anos de professor, eu resolvo, então, sair então, do Brasil. Fui, em princípio, para Portugal, exatamente porque essa história faz parte, né, da concretização, né, dos meus... Né, são percursos, né, que eu, né, estou percorrendo para conseguir, né, para realizar, na verdade, os meus sonhos. E fiquei um tempo em Portugal e logo depois, fiquei mais ou menos 1 ano em Portugal, logo depois eu venho, então, para a Alemanha. Durante o meu período em Portugal, eu já estava trabalhando, né, estudando também inglês, alemão, e já para me candidatar para as universidades aqui na Alemanha. E vim aqui para a Alemanha, cheguei aqui, estudei alemão, tinha que ter, né, o que nós chamamos de proeficiência em língua alemã, e até porque os meus estudos, a continuação dos meus estudos eram todos, era completamente tudo em alemão, e veio então, chego na Universidade de Heidelberg, que é uma cidade típica, né, universitária, daqui da Alemanha, e depois de Heidelberg eu sigo então para a Baviera, né, e relativamente perto de Munique, uma cidade chamada Regensburg, e lá eu estudo então tipo uma espécie de uma combinação de medicina com química, na verdade, e entro então, e inicio, né, a minha trajetória enquanto cientista, né, logo depois desse período. E volto para Heidelberg, porque é uma cidade muito famosa, com grandes institutos, e na época consigo me candidatar, e fui aceito, né, pelo Instituto Alemão do Câncer, e começo então a minha trajetória, e daí dessa trajetória, né, eu começo a me expandir então para outros lugares do mundo, e agora eu estou aqui com vocês. Mas, Carlos, eu sei que eu já ouvi você contando a sua história, eu sei que você, assim, resumiu bastante, né? Mas, Carlos, assim, você é filho de mãe solo, né? Como a gente tem chamado hoje, não é isso? Eu queria que você contasse um pouco também dessa tua trajetória mesmo aqui em Jaguaquara, antes de alçar esse grande voo. Na verdade, a minha trajetória em Jaguaquara, eu venho de uma família muito simples, e para mim é fantástico, né, ter que falar isso, e com vários irmãos, nós somos 7 irmãos, e sou um dos mais novos, né, um dos mais novos desses 7, e nós passamos por situações muito difíceis, né, situações financeiras terríveis, e eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar mais ou menos, deixa eu ver, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, mais ou menos. Eu trabalhava na feira, vendia feijão, vendia farinha, e era uma das formas também de ter que ajudar, né, a minha família, e que passávamos, né, diversas dificuldades, né? Era um mundo extremamente caótico, enfim, então essa foi uma parte, essa é uma parte importante, da minha história, esse momento que eu começo, a trabalhar na feira, e eu trabalhei durante muito tempo. Eu trabalhava, conseguia comprar os meus materiais, e namorava com a escola. Fui sempre encantado com a escola, e entre um freguês e outro eu conseguia estudar, eu conseguia ler, levava sempre os meus livros, carregava o livro debaixo do braço, né? Então era uma das formas já de me preparar para voar, né? Então os livros me deram essas asas, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu sempre disse o seguinte, eu sempre digo o seguinte: eu acho que foram exatamente esses dias
essa dificuldade, né, de ter comida hoje, de não ter todas as refeições que me deram, foram esses momentos que me deram a força, que eu tenho hoje, que me impulsionou, né, porque tem algumas pessoas que elas não, elas, né, vão para trás, né, mas no meu caso isso me impulsionou muito, né, de buscar realmente, e de acreditar também que eu poderia fazer a diferença. Obviamente que eu tive muitas pessoas que me doaram, que me deram a mão, pessoas, e principalmente os professores, né? Letícia, foi assim incrível, desde o Colégio Luzia Silva, como eu fui, como os professores, com a relação que eu tive com os meus professores, sempre foi uma relação muito forte, mas uma relação muito, muito intensa, e toda vez que eu lembro disso, dessa relação, eu me emociono, porque eu não queria ir para casa. Eu lembro que teve uma vez que nós fizemos várias dinâmicas e a professora abraçou, né? E eu falei assim, professora, eu posso ficar aqui com você? Eu chorava, né? Quando eu deixava a escola. Então, isso logo no início, né? Logo no início, nas séries, né? Nas séries iniciais. Então, a escola marcou muito a minha vida. Então, eu acho que esse meu amor pelo magistério, essa busca pelo conhecimento, veio exatamente daí, dessa minha relação, né, com os professores, que vieram como um remédio, né, que me oportunizaram tudo, né, que eu não tinha em casa, né, alimentavam os meus sonhos, e foi uma experiência, assim, fantástica. Que lindo, Carlos. Mas você é muito intenso, Carlos. Você é muito verdadeiro, você é sempre muito intenso em tudo que faz, sabe? Então você marca muito as pessoas. E você acha que isso foram as pessoas que marcaram você, mas eu tenho certeza que foi você que marca e marcou as nossas vidas. Você é muito intenso, você é muito franco, sincero, e eu tenho certeza que é isso. E as pessoas que vão estar nos assistindo vão concordar comigo, eu tenho certeza disso. Vamos ver. Bom, Carlos, ao longo desse seu percurso, né, dessa sua trajetória, como você mesmo disse, você sofreu algum tipo de discriminação, preconceito? Como foi isso, assim? Ou não, você não viveu isso? Na verdade, sim, claro, com certeza. Eu acho que foram, é frequente isso na minha vida. Eu acho que sentir preconceitos, ou às vezes alguns, obviamente, são, como é que eu posso dizer, né? Eu consigo visualizar, entendeu? São expressos através de palavras, outros através de olhares, mas todas são formas de preconceito. E então, foram muitos preconceitos. E na verdade, não preconceitos, não só, né? Na verdade, aqui na Alemanha, eu digo que os preconceitos que eu sofri aqui na Alemanha foram muito menores do que os preconceitos, né, que eu sofro, né, que eu tenho sofrido, que eu sofri no Brasil, e todas as vezes que eu estou no Brasil, entendeu, eu já começo a me aborrecer dentro do aeroporto, porque, assim, eu não sei qual é o problema, entendeu, mas, assim, toda vez que eu vou fazer o check-in no aeroporto, entendeu? Que eu, às vezes, apresento o passaporte alemão, entendeu? As pessoas olham estranho, entendeu? E querem, entende? E como você colocou, eu sou muito verdadeiro, e aí sabe, eu questiono, né? E eu digo para as pessoas, entendeu? Assim, por que você está questionando, né? Então, eu acho que esse tipo sabe, eu acho que o nosso país precisa mudar muito, o mundo precisa mudar muito nesse aspecto, entendeu? Mas isso não permite, né? Isso não tira a minha luz.
né? Esses olhares, essas insultas, essas palavras, entendeu? E a gente sofre, né, o preconceito, entendeu? Eu sou vítima de preconceito, entendeu? Em vários lugares, entendeu? Né? Obviamente. E eu digo que a nossa casa, entendeu? Também, né, é um palco, pode ser também um palco, né, de preconceitos, entendeu? Né? E, claro, vivencio, né? Passei por vários, mas isso me fortalece e eu tento converter isso em amor. É a única forma. Que bom. Que bom que você consegue superar, né, essas dificuldades. Se transformar isso você construir uma resiliência e consegue se blindar disso, né? Não se deixa atingir. Muito bom, muito bom. A gente precisa fazer isso, porque senão a gente vai estar andando, né, de forma retrógrada, né, andando para trás, né, e exatamente, e eu tenho muito a colaborar, eu tenho muito a fazer, entendeu? Então, às vezes eu nem tenho tempo de perceber, entendeu, esse tipo de preconceito, entendeu? Mais, sabe, né? Você acaba se tornando surdo, né? Isso. Porque alguns preconceitos são expressos, né, como você disse, outros são velados, né? E às vezes, quando você está tão concentrado naquilo que ou focado naquilo que realmente você quer e almeja, que alguns você não consegue nem perceber, né, de imediato. Não é isso? Mas que bom. Bom, Carlos, então a gente fecha esse bloco aqui, né? Vamos falar um pouco agora, nesse segundo bloco, sobre o papel social e a importância da educação na sua vida e na vida dos nossos estudantes, né? O que você fez, né? Eu acho que você até já falou um pouco, mas assim, o que é que você fez para chegar até esse momento da sua vida, né? Porque eu acho que talvez não seja o topo ainda, né? Mas você galgou um grande espaço, você conquistou um grande espaço na sociedade, né? Então, o que foi necessário para você chegar até esse momento da sua vida, né? O que foi fundamental para você chegar, para você alcançar? Na verdade, muita disciplina. Mas antes de ter essa disciplina, eu sempre tive muito claro os meus objetivos, os meus sonhos, foram bem pré-estabelecidos, e as minhas estratégias também de como conquistar os meus sonhos. E isso eu sou muito meticuloso, eu sou muito um pouco perfeccionista. Sofro com isso, é terrível, né? E então eu acho que isso também, eu acho também que essa o que eu falei anteriormente, a gente precisa se blindar, entendeu? Desses preconceitos, dessas coisas, né? A gente precisa estar protegendo a nossa casa, essa casa interior que a gente chama de ethos, né? Então, eu sempre tive muito cuidado de estar protegendo, né? De estar me protegendo dessas pessoas, dessas coisinhas. Então, eu não tenho medo, por exemplo, de eu perceber que tem uma pessoa que está o que quer fazer algo mal, que está, entendeu, talvez com outras intenções, entendeu, de ter que dizer assim, né, a partir de hoje, entendeu, você vai por esse caminho, e eu vou trilhar em outro caminho. Então, eu não tenho esse medo, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa destemida. Então, eu acho que quando você tem essa força, e você é destemido, eu acho que você consegue, né? Você consegue, e com outros, obviamente, com outros fatores também, você acaba, né, indo, né? Você acaba seguindo em frente. E como você falou, entendeu? Eu estou apenas no início da minha carreira. Eu estou dando alguns passos, né? E, claro, que foram grandes conquistas, né? Sim. Do Carlos, né? De onde eu vim, sabe, né? Mas a cada dia eu estou aprendendo mais, eu estou buscando mais, e então eu acho que
essa minha inquietude, né? Também é que me faz, né? A cada dia, né? Ir além. Que bom, parabéns. Carlos, você acredita no papel da educação, que a educação tem um valor e um papel importante para a sua vida, né? Nessa construção dessa sua história, dessa sua vida, né? E de uma forma geral, né? Você acredita nesse valor, no papel da educação? Na verdade, a minha história de vida é um modelo, é um exemplo vivo do poder transformador da educação. Porque, na verdade, eu não vim de uma família privilegiada. Eu não vim de uma família que pudesse comprar todos os livros e que me oportunizasse todas essas ferramentas, tudo que eu precisasse para buscar, para estar ali trilhando o conhecimento. Então, na verdade, a minha história exatamente mostra o poder transformador da educação, o poder que os professores têm, a influência que os professores têm. E eu permiti que as vozes dos professores pudessem ser marcantes dentro de mim. Porque toda mudança, ela acontece dentro da gente. A gente precisa se permitir. Então, eu me permiti. Eu acredito também que quando as pessoas elas se permitem, quando elas abrem o coração, e eu convido também a todos vocês, estudantes, a abrirem o coração para essa mudança, porque a gente precisa estar preparado para isso também. A gente precisa abrir o coração, independente de qualquer dificuldade que a gente tenha, de qualquer situação social, a gente precisa permitir, e a educação tem esse milagre, o professor tem esse milagre, e eu sou encantado pela escola, e tem uma frase muito bonita, é dentro da escola, se eu não me engano, acho que é Castro Alves que diz, é dentro da escola que nasce um Brasil novo, dentro de nós. Então, a gente precisa... O Brasil é um país novo, entendeu? Nasce dentro da gente, entendeu? Então, é dentro da gente, e a escola é isso, trabalha essas questões. E a gente precisa... Verdade, concordo. Carlos, qual conselho você daria aos nossos jovens, né? Você daria a esses jovens que pensam em desistir da escola, que não veem sentido em estudar, que não que por algum motivo, que você sabe, nossos jovens são vítimas, né, de uma sociedade excludente, em que muitas pessoas precisam realmente desistir de estudar para sustentar suas famílias, ou se sustentar, né? E nós temos aqui na Escola Vicente Gasbarri um público da EJAI, né, Educação de Jovens e Adultos e Idosos, e rotineiramente a gente percebe esse desestímulo, a gente percebe esse desânimo pela escola, não vem sentido, ou outros querendo retornar, não tiveram oportunidade em um momento da sua vida, né, aquele momento de escolaridade, e por algum motivo teve que interromper esse ciclo, e agora retoma os estudos, né? Qual mensagem você daria para esses estudantes? Qual conselho? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, na verdade. Uma pergunta: o que é que te motiva todos os dias quando você acorda? A gente precisa de uma motivação. Então, o que é que motiva vocês a acordarem todos os dias e ter que partir para a vida? Porque eu tenho várias motivações, então a gente precisa encontrar essa motivação, entendeu? Eu acordo todos os dias porque eu sonho em ser um grande doutor, porque eu sonho em mudar isso, ou várias questões que me incomodam nesse mundo.
Então, qual é a motivação de vocês? E se você ainda não tem essa motivação, elabore hoje, entendeu? E tenta responder. O que é que me motiva, né, a levantar da cama? Entendeu? Por que que eu me levantei? E no momento que a gente tem essa frase elaborada e a própria palavra motivação, que significa Deus em mim, a força, né? A força movedora de Deus, né? Em mim, a força movedora de Deus dentro de nós, e esse Deus que recebe diferentes nomes em diferentes culturas, né? E cada pessoa, obviamente, tem o seu, né, conceito, né? E elabora, né, a sua, tem a liberdade para isso, né? Então, a gente precisa ter essa frase, a gente precisa... E no final do dia, a gente precisa... O que foi que eu fiz hoje durante o dia, antes de dormir? A gente precisa responder essa pergunta. O que foi que eu fiz hoje durante o dia para que eu pudesse fazer uma parte, né, para que esses meus sonhos, objetivos, né, pudessem serem realizados, né, para que isso que me motiva, entendeu? Né, para que, né, esse meu objetivo seja alcançado. O que foi que eu fiz hoje? Eu fiz o suficiente? Eu deixei de fazer? Por que que eu deixei de fazer? E a gente precisa, porque todos os dias é um dia que a vida oferece para a gente estar né, a gente está melhorando, né, a gente está evoluindo. Né? Então, na verdade, a gente precisa disso. Então, a minha mensagem é que a gente seja mais resiliente, seja mais forte, que a gente estabeleça, né, que vocês estabeleçam, né, que nós possamos estabelecer, né, podemos definir melhor, né, o que é que a gente quer, entendeu? E correr atrás, buscar. Né? E se a gente não consegue sozinho, com quem eu vou fazer essa parceria? Vou fazer essa parceria com a professora Letícia, porque ela vai estar apontando para mim, entendeu? Vai estar me dando algumas dicas. E eu tive essas dicas, eu tive grandes amigos, entendeu? Grandes, né, pessoas incríveis, eu não posso nem citar nome, porque para não correr o risco, na verdade, mas, assim, grandes amigos que me direcionaram, que apontaram, e com essas pessoas eu aprendi muito. Então, a gente precisa, né, buscar, né, aquilo que a gente não consegue, né, fora, né, ou que a gente ainda não está preparado, né, ajuda do outro. A gente precisa ter essa, né, humildade também. Né? E os professores têm muito a oferecer. Então, os professores foram realmente, né, os professores, alguns familiares, né, pessoas queridas, pessoas que nos motivam, tem esse poder. Então, busque a pessoa ou pessoas, né, certa, que vão estar, né, realmente agregando, né, para que os desejos de vocês, para que, né, os nossos sonhos sejam almejados. Então, nunca desistam, sejam fortes, né, sejam otimistas, e mesmo diante, né, do fracasso, né, mesmo diante de... Às vezes tem uma coisinha ali que não aconteceu, né? Mas amanhã é um outro dia e a gente tem uma nova chance, né, de estar buscando, né, aquilo que a gente não deu conta. Então, sejam otimistas, né, e busquem, né, com todas as forças, né, aquilo que vocês almejam e nunca, nunca desistam dos sonhos de vocês. Bom, obrigada, Carlos. Bom, Carlos, depois dessa mensagem, né, e muito instigante a todos nós, né, e não só aos nossos alunos, mas para nós também, como seres humanos mesmo, né, que às vezes desanimamos, às vezes estamos pessimistas, a gente precisa ter esse olhar mesmo de esperança, de positividade, né, ter foco, ter disciplina, como você bem falou. E você fala e eu consigo lhe ver, né? Você está se descrevendo para mim, assim,
O Carlos que eu conheci, né, e que eu tenho o prazer de estar acompanhando toda essa sua trajetória, mesmo pelas redes sociais, mas a gente percebe realmente essa determinação, esse foco, e muito lindo isso, esse seu reconhecimento às pessoas que lhe ajudaram, que lhe mostraram direções, né? Isso é muito, muito interessante, isso é muito bacana e bom demais para nós, assim, como um exemplo mesmo, e ouvir e você nos trazer essa palavra no dia de hoje, serve realmente assim de muita motivação para todos nós. Carlos, vamos entrar um pouquinho agora na questão do trabalho, do seu trabalho, né? Assim, algumas curiosidades, né? E tudo. Assim, de qual trabalho você mais se orgulha de ter realizado nesse percurso seu? Assim, um trabalho muito bacana que você desenvolveu, que você participou, que você tem um grande orgulho, né? E em qual trabalho atualmente você está envolvido? Fala um pouco disso para a gente, Carlos, por favor. Na verdade, eu me orgulho de todos os trabalhos. Eu acho que desde, né, lá o momento lá da feira que eu vendia feijão, eu já era feliz e eu atendia os meus clientes, os fregueses, com muito carinho, com muito amor. E eu sou orgulhoso desse momento, porque eu aprendi muito, eu tive muitas pessoas queridas que viam, né, que cuidavam de mim e que me abraçaram desde aquele momento. Então, aquele momento foi muito importante para mim, foi muito impactante, porque eu adquiri uma responsabilidade muito grande. Então, esse foi realmente incrível. E depois, como professor, também foi fantástico, porque ainda continuo ainda sendo professor, mesmo aqui na Alemanha, enfim, né? Mas agora, enquanto eu tenho diversos trabalhos. Eu amo trabalhar, e depois, enquanto cientista, eu desenvolvi eu acho que o meu primeiro trabalho foi bem impactante, porque foi o meu primeiro momento dentro da pesquisa, dentro da área do desenvolvimento de terapias, né? Ou então buscando, né, soluções, entendendo e tentando, de alguma forma, buscar respostas para o câncer dentro dessa área, dessa ciência fantástica que se chama oncologia. E eu iniciei trabalhando exatamente com substâncias extraídas de frutos, né? De frutos tropicais. E então foi um trabalho assim muito interessante. E logo depois também com o desenvolvimento de novos radiofármacos, que foi um projeto assim belíssimo e desafiador. Já tinha obviamente mais experiência, e esse trabalho foi que me deu uma visibilidade, que me permitiu, que fez com que o mundo pudesse, que muitas pessoas do mundo pudesse me conhecer. Eu me apresentei em grandes conferências e levei também para os Estados Unidos esse trabalho, morei um tempo em Nova York, e então assim para mim foi um momento muito forte da minha carreira. Foi um momento que eu percebi que eu estava muito próximo da realização dos meus sonhos. E foi assim tão prazeroso que até hoje eu não consigo, né? Eu só consegui realizar, na verdade, esse momento quando eu estava numa grande conferência em Roma, na Itália, e depois, né? E depois desse momento todo, depois da minha palestra, né, quando eu fiz a abertura, que as pessoas estavam esperando, né, já com as minhas publicações minhas, e alguns imprimiram a publicação antes e quiseram conversar comigo. Você pode autografar? Eu falei assim, gente, mas o que é isso? Entendeu? Eu já lhe conheço, eu já li isso, tal. Eu falei assim, aquilo me assustou, né? Mas foi um momento que eu pude também realizar a força, né, do meu trabalho. Né? Eu sabia que era um trabalho interessante, mas eu não sabia que tinha uma força muito grande. E logo depois também os convites, né, para ser membro da Associação Europeia, né, enquanto pesquisador, né, do câncer, e
depois na academia aqui na Alemanha, do grupo de medicina nuclear, não só da Alemanha, mas dos países de língua alemã. E então, tudo isso eu percebi muito, né, a força, e percebi, obviamente, a força de todas as pessoas que atuam comigo, porque do meu grupo, né, porque não foi um trabalho, na verdade, só um trabalho do Carlos, foi uma equipe, porque um cientista não desenvolve um trabalho sozinho. Então, a gente tem um grupo, né, e sem contar que a minha base, né, que veio de lá, de Araraquara, eu não me formei, eu não cheguei aqui na Alemanha. Tanto que alguns alemães dizem assim, que legal que você se tornou, como é que eu posso dizer? Você é um cientista, estudou aqui na Alemanha. Eu falei assim, não só na Alemanha, mas eu já vim com uma base muito boa do Brasil. E aí se estuda, e tem alguns que são bem atrevidos, se estuda no Brasil, química no Brasil. Nossa, que horror! Como estuda? Ainda se tem algumas visões assim, né, do Brasil, e para mim representar o meu país é muito prazeroso, representar, o meu país. E eu lembro que eu estava numa conferência nos Estados Unidos e de repente eu entrei obviamente nos Estados Unidos porque é mais fácil, com o passaporte alemão, e aí eles colocaram eles colocaram vamos convidar um cientista alemão, entendeu? E aí eu já estava no local e todo mundo esperando o cientista alemão, né? Eu já estava e todo mundo esperando. Aí quando eu comecei, eu pedi desculpas. Eu falei assim, olha, vocês convidaram um alemão, mas veio um brasileiro. Tem problema? Eu preciso encerrar? Eu preciso voltar para casa? Como é que é? Ou eu posso fazer minha apresentação assim na mesma? E foi muito divertido, as pessoas riram e... Enfim... Então, eu tenho essa responsabilidade de apresentar o meu povo, de representar, o meu povo, de representar todos vocês que vêm de uma situação parecida com a minha e que vieram de situações parecidas. Então, assim, essa é a mensagem. Orgulho. Nós nos orgulhamos muito dessa sua trajetória, né, de conhecer um pouco dessa sua história, e a gente fica muito feliz, orgulhosos, nós jaguaparenses, né, estamos muito felizes por ter um representante tão bem preparado lá fora, né, detonando aí e mandando muito bem aí nas pesquisas. Então, para nós é só motivo de orgulho. Carlos, essa pandemia, né, que assolou o mundo e estamos ainda imersos, né, ainda nessa dinâmica, né, de distanciamento social e todos esses protocolos sanitários, enfim. Né, mas a pandemia para você afetou muito a sua dinâmica de trabalho? O que mudou, né? Assim, conte para nós aí um pouquinho. Na verdade, essa pandemia, ela me reinventou, na verdade, porque eu pude me reinventar. Primeiro, porque eu estava pensando em deixar eu deixei, na verdade, o hospital. Eu trabalhava no hospital e no instituto, no Centro Alemão de Pesquisa do Câncer, e no hospital, e durante esse período, no início do ano passado, eu deixei o hospital, oficialmente, quer dizer, não deixei ainda completamente, mas eu saí... Você saiu do hospital e o hospital não saiu de você. E eu recebi um convite ano passado, eu esqueci de falar sobre meu último trabalho, recebi um convite ano passado, final do ano passado, e para trabalhar no projeto, né, da vacina contra a Covid-19. E eu aceitei o desafio, né, enquanto analista, e participo, né, desse projeto. Trabalho com a vacina da Johnson & Johnson, né, da Johnson, né, e que é uma dose única, né, que é a única vacina que tem uma dose única, e trabalho com esse projeto. Então, eu digo que eu deixei a oncologia por algum período, não deixei 100%, porque ainda continuo ainda com o grupo, ainda continuo ainda publicando, agora, recentemente, eu estou escrevendo
escrevi e já submeti uma nova publicação sexta-feira, e então, mas esse é o meu trabalho, na verdade, e com esse trabalho que eu consigo, na verdade, me sustentar e sustentar os meus, né? Na verdade, minha família é grande e eu tenho muitas responsabilidades também com o Instituto também no Brasil, que eu resolvi adotar, que eu resolvi fundar junto com a minha irmã, e esses idosos, eles habitam a minha alma e eles dependem muito de mim, e então é um projeto belíssimo, um projeto social. Nós acolhemos muitas pessoas que foram abandonadas nos hospitais e que não são aposentados ainda, e nós tentamos oferecemos para esses idosos, são 15 agora, né, uma vida digna, lá no finalzinho da vida, mas vale a pena, né, a gente tentar resgatar. Então, esse é um dos meus trabalhos, mas voltando à questão da pandemia, ela me reinventou, eu me tornei, aprendi muito, tenho aprendido muito, resolvi também sair para as redes sociais. Até então, eu não gostava muito das redes sociais, tinha pavor às redes sociais, mas eu acho que foi urgente, eu tinha que me reinventar também enquanto ser humano. Fiz a minha primeira live, eu suei tanto, entendeu? Eu tremia tanto que eu tinha que ficar assim, entendeu? Para que as pessoas não vissem. E foi assim um sofrimento total com uma grande amiga minha, doutora Ana. Então, assim, eu tenho me reinventado muito, mas, assim, esse momento tem sido um momento difícil. Eu queria salientar que nós ainda estamos em tempo de pandemia e pedir assim, um pouco de paciência, né, para todos vocês que estão alunos aí, que nos ajudem aí seguindo rigorosamente as normas, protegendo, respeitando o outro, porque, assim, eu sei que tem sido muito difícil segurar essas regras, porque, lógico, quando se é jovem e quando você não se sente ainda que você acha que todo mundo sabe que não tem nenhuma outra doença, então acha que não corre muito risco, mas eu acho que é o momento de pensar no outro, é o momento de a gente adquirir uma outra sensibilidade, de proteger não só as nossas vidas, mas proteger a vida dos outros, porque todos nós convivemos, temos uma relação com alguém que é paciente de risco, então temos que fazer isso, às vezes, se nós não somos pacientes de risco, pela outra pessoa, e eu queria mais uma vez salientar isso, então que vocês se reinventem, que vocês busquem todas as medidas que todo mundo já conhece, que a escola tem trabalhado, a sociedade tem trabalhado também, e nos ajudem também nessa campanha da vacinação. E às vezes para mim também está sendo muito triste de ver de tantas fake news, tantas questões absurdas relacionadas ao uso da vacina, tantos questionamentos, tantos questionamentos que não deveriam ser questionados por leigos, eu digo dessa forma, porque assim não é um direito, porque eu tenho o direito de não receber a vacina, entendeu? Mas a gente não tem direito de matar o outro, porque através das nossas ações imprudentes a gente pode estar levando o outro, tirando a vida do outro. Então, eu acho que isso é muito sério e a gente precisa repensar a nossa postura enquanto ser humano, e isso está faltando muito. Então, eu queria salientar isso, eu queria que vocês nos apoiassem nessa luta. E eu fico assim, eternamente agradecido. Carlos, você pensa em retornar ao Brasil? Então, essa é uma pergunta muito difícil. Você sente falta, Carlos, daqui? Muita falta. Eu sinto muita falta. Eu acho que, com o passar dos anos, eu acho que essa falta, como é que eu posso dizer? Eu acho que não é tão forte, porque eu já cheguei aqui já formado, como a gente diz no Brasil, eu cheguei aqui formado, já cheguei aqui com uma idade
com muitos vícios, né? Com vício da língua, com vício da cultura. Então, já cheguei aqui marcado já, né? Culturalmente falando, formado. Então, eu sinto muita falta, né? Falta, né, dos familiares, dos amigos, né? Sinto falta do meu povo. Então, a falta humana é dolorosa, mas sinto falta também da comida, né? Da comida brasileira, da música. A música não, porque a gente escuta, mas Escuta. sempre tem, quer dizer, antes da pandemia sempre tinha concertos, eventos de grandes brasileiros, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Fui em shows de todos eles aqui, né, de Maria Bethânia, todos eles aqui na Alemanha, ou até mesmo na França, aqui não está muito longe daqui, em Paris. Então, a cultura e a comida, né? Eu sou farofeiro, né? Então, amo. Dois. Assim, Eu também. feijão, para mim, com farinha, entendeu? É uma coisa, assim, sagrada. Então, às vezes, quando eu vou no Brasil, a última vez que eu estive no Brasil, uma amiga falou assim, vai na minha casa, que eu vou fazer uma macarronada para você. Aí eu olhei assim, eu falei assim, não vou na sua casa, né? Você vai fazer uma macarronada para mim, entendeu? Eu saí da Alemanha, eu vou comer uma macarronada na Itália, entendeu? Estou aqui no meu país para comer feijão, para comer farinha, entendeu? Sou farofeiro, então... Ai, que legal. Então, assim, muita falta da nossa comida, da nossa cultura, do nosso jeito espontâneo de ser, embora também muito adaptado com muitos amigos aqui na Alemanha, e aos poucos também a gente acaba sendo marcado por alguns fatores também do país, mas eu acho que no momento, ainda não é o momento, eu acho que eu preciso ainda trabalhar muito aqui na Alemanha para que um dia eu possa, né, voltar e colaborar, né, para o meu país como se deve, né? Quer dizer, na verdade, já estou iniciando, né? Eu já estou, né? Eu trabalho muito, né, para o Brasil, né? Não só com o centro, mas também estou com um projeto de pesquisa na USP, então tem muita gente que eu conheci, né, que eu tenho conhecido e que manda um e-mail e que descobre, entendeu, alguns projetos, tal e tal, eu li alguma coisa, você pode ajudar a gente nesse projeto, tal, né? Então tem uma equipe muito grande em São Paulo, também dentro o pessoal da UESB, o pessoal de muitas universidades. Então, assim, eu estou, na verdade, aqui, mas eu estou muito no Brasil também. E tenho acompanhado tudo que tem acontecido com o meu país. Eu acho que na verdade, a minha relação com o Brasil é mais forte hoje, talvez, né? Eu acho que você deixou a gente, eu acho que eu estou mais forte, estou mais presente, né, do que nunca, né? Então, Entendo. mas eu pretendo ainda, né, voltar, né, pelo menos de férias, né? Mas ainda não estou, esse ano não, por conta da pandemia, por conta do meu trabalho, meu projeto agora, trabalhando com vacina, é um momento bem crucial do projeto, então, e de outros projetos também, então, mas logo, logo eu vou estar chegando nesse momento. Eu não posso ir no Brasil sem abraçar o meu povo, entendeu, né? Para ficar de quarentena no Brasil, imagina, entendeu? Entendeu? Verdade, verdade. Então, fique aí, se prepare para um retorno, com fé em Deus, breve, para partir para o abraço, né? Com certeza. Joia, que bom. Carlos, a gente está chegando ao final, né, desse nosso bate-papo delicioso, muito bom, prazeroso demais. E a gente entrando agora nesse quarto bloco, eu poderia dizer assim, né? Vamos falar de algumas questões sobre que você até já falou, né? Já abordou em outros momentos aqui da nossa conversa, mas a gente vai ser mais específico agora, assim, falando da questão da meritocracia, dos sonhos, da perspectiva de vida, né? E eu acho que você tem um know-how, tem respaldo para falar de perspectiva de vida, de sonhos, né? Então, a gente tem presenciado nas últimas décadas aqui em nosso país e talvez no mundo essa desresponsabilização do Estado e da sociedade para com o futuro dos nossos estudantes e jovens, enfim, né? E a narrativa é sempre a mesma, né? A questão do mérito e do merecimento, né? De que todos
a sociedade, de modo geral, acaba dizendo assim, que todos têm um lugar ao sol, que todas as pessoas, basta apenas ter, né, ter força de vontade, ter desejo, ter um sonho, né, ter talento, que vai chegar lá, que chega lá, né? E a gente sabe que não é bem por aí, né, Carlos? E quando a gente vê um jovem como você, né, um jovem que saiu da zona rural, passou por toda essa dificuldade e trilha esse caminho de sucesso e ainda está, né, nessa trajetória de sucesso, eu creio. E quando a gente vê, né, as pessoas, e assim como você, outros jovens brasileiros chegarem ao topo, né, dos seus objetivos, da sua trajetória, as pessoas pensam que foi fácil, que foi um caminho muito fácil a ser percorrido, que bastou apenas ter como eu já falei, essa força de vontade, esse desejo, que chega lá, né? Com certeza ele vai chegar lá só porque ele teve essa força de vontade, tem que estudar e tudo. O que é que você poderia nos dizer? Qual a sua opinião sobre isso, né? E você tem aí uma experiência de vida mesmo, né? O que é que você falaria para nós sobre essa questão da meritocracia no Brasil e talvez no espaço, num país que você está hoje, né? Essa pergunta é bem instigante, né? Ela é bem... eu acho que a gente poderia ficar o tempo todo aqui conversando, é um dos meus temas preferidos. E trabalhar essas questões sociais e discutir essas questões. Na verdade, esse discurso, na verdade, discurso da meritocracia, né? Meritocracia vem exatamente para tirar para desresponsabilizar, entendeu? Os nossos governantes, né? Desresponsabilizar, tirar a responsabilidade, né? Do Estado, que o Estado tem, né? Para com a educação e colocar nas costas, talvez, dos professores e de outros, né? Enfim. Então, é um discurso, assim, bem injusto, bem delicado, porque, na verdade, a gente sabe, né, como a nossa sociedade ela é estruturada, né? A gente sabe da desigualdade social que o nosso Brasil, e a gente sabe que essas desigualdades sociais ela tem se acentuado nos últimos tempos, né? E essa pandemia veio exatamente para nos mostrar isso de forma muito clara, entendeu? Essas questões, entendeu? Para as pessoas que não estavam, as pessoas que estavam cegas, né? Espero que elas consigam agora enxergar, entendeu? Essas questões sociais, a importância, né, de trabalhar a questão da igualdade, né, a questão de oportunizar, né, o direito, né, de ser igual, né, e de inserção, né, do indivíduo na sociedade. Então, a gente sabe que tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa, né, para trabalhar, e então eu acredito que a gente não pode, por exemplo, dizer que hoje que o branco tem o mesmo direito que o negro, né? Porque a gente sabe que não é, entendeu? Né? Que não tem. Né? A gente não pode dizer que o homem, né, que a mulher tem o mesmo direito que o homem, porque a gente sabe que não tem, entendeu? A gente tem que lutar muito por isso ainda. E isso não é só uma questão do Brasil, uma questão da Alemanha, uma questão do mundo, né? Então, assim, eu lembro que eu tive uma experiência fantástica quando eu entrei aqui no Instituto, no Centro Alemão da Pesquisa do Câncer, como professor de bioquímica, e a turma, e geralmente nas ciências exatas, geralmente os homens lideram, né? Todo mundo sabe disso, que a maioria são homens. E aí, quando eu entrei na sala, eu fiquei assim um pouco assustado, porque tinha 50% de homens e 50% de mulheres, entendeu? E aí eu falei assim, tem alguma coisa que eu preciso questionar, que eu preciso perguntar por quê, entendeu? Porque eu acho fantástico. E aí a coordenadora do curso me falou que existem cotas para mulheres, entendeu? Aqui, mesmo os homens tendo melhores notas, eles não entram,
é 50%, entendeu? Pode tirar 1.000 da prova, entendeu? Pode tirar, sabe, mais de 100%, mas, assim, o número de vagas é X, entendeu? Então, assim, eu sei que essas cotas, a gente não resolve, né, o problema com as cotas, entendeu? E isso eu tenho conhecimento, entendeu? É só paliativo, é uma forma, como é que eu posso dizer, urgente, né, de tratar essa dívida que nós temos para com esses grupos, para com essas minorias, né, Sim. que foram desrespeitadas, que estão sendo, como é que eu posso dizer, que foram, foram mortas, né, ao longo desse período, né? Então, é uma forma de incluir, né? Mas a gente sabe que, na verdade, o problema é muito além, e a gente sabe que a gente precisa trabalhar a questão a qualidade da educação, de dar realmente para esse povo, né, uma educação de qualidade, e a gente sabe que o processo é muito lento, né? Quando a gente fala de educação, o processo é muito lento, e isso também faz com que o governo não tenha interesse, porque o interesse é imediato mesmo, né? O interesse, né? Então, assim, a minha ideia, na verdade, é que, quando eu trato dessas questões, é que, na verdade, eu espero que, com a minha história, né, em momento nenhum eu quero dizer que as pessoas que não conseguiram chegar, né, onde eu cheguei, que são preguiçosas, não, né? Imagine, são pessoas vítimas, né? Vítimas de um sistema tão perverso, mas, assim, só para concluir, a gente pode, né? A gente pode estar tentando rever essa questão, quando a gente entende isso, que a gente entende que é através do conhecimento, através da escola, através de buscar o conhecimento que a gente pode, entendeu, né? A gente pode sair dessa situação. Então, quando a gente entende isso, que é uma estratégia do governo, é uma estratégia, entendeu, da classe dominante para nos dominar, para nos, né, mantermos ali, para nos ferroar, né, para nos mantermos, né, galinhas, né, ciscando ali, né, eu acho que fica mais fácil a gente desenvolver um espírito de águia e pegar os livros, entendeu? Lembrar da história do Carlos, lembrar da história da professora Letícia, que é também linda, é tão linda quanto. E você sabe que eu sou seu fã também, conheço sua história, sua dedicação, né? E de outros grandes professores também. Então, assim, que todos, né, me emocionam, né, com suas histórias. E um dia desses eu estava falando com a professora Maria José Moraes, né, professora de língua portuguesa, e que é uma grande amiga minha, e falando, né, exatamente que a gente precisa, né, quando a gente percebe isso, a gente consegue dar esse primeiro pontapé. Então, que vocês descubram isso, que vocês entendam isso, né, e que usem a educação, entendeu, né, como uma forma de dizer assim, educação como forma de libertação, né, e escolher, né, os nossos representantes e mudar, né, porque eu acredito ainda na mudança. Eu sou sonhador, né, e é isso, e é por isso que eu estou aqui hoje. Que bom, Carlos, que lindo. E é através da educação que eles vão alcançar esses espaços de poder, né, Carlos? Não há outro meio, não há outro caminho. A educação realmente é libertadora, e o conhecimento traz essa liberdade de alcançar, e oportuniza alcançar esses espaços, né, da sociedade, que são tão determinados para um grupo, uma pequena elite, né, que acaba dominando todo o resto. Então, é importante que se perceba o poder, o papel transformador da educação em nossas vidas, não é isso? Então, Carlos, assim, para finalizar, que eu já estou assim, por mim eu ficaria aqui a tarde inteira, o dia inteiro, nesse bate-papo com você, mas eu gostaria que você reforçasse, você até já falou em outro momento aí da nossa conversa, mas reforçasse um pouco sobre os sonhos, sobre ter uma perspectiva de vida, né? Eu queria ouvir a sua palavra não
não poderia dizer de aconselhamento, né? Mas assim, uma palavra de direcionamento para esses jovens que têm ficado no meio do caminho, que têm desistido, ou que os sonhos foram interrompidos por algum motivo, né? Então, que é importante sonhar nesse contexto, Carlos, né? Nesse contexto que nós estamos vivendo, é importante sonhar. Então, eu queria que você deixasse essas suas palavras, esse seu direcionamento para esses nossos jovens estudantes da IVG, e já fizesse também as suas considerações finais, e logo depois a gente encerra esse momento, que para mim foi, desde já digo que foi um prazer enorme estar com você nesse dia de hoje, tá lhe vendo, né, revendo você aqui, e percebendo a sua alma, né, em tudo que você faz, como eu já disse, você é muito intenso, verdadeiro. Isso é motivo de muito orgulho para todos nós, né? Você é um exemplo a ser seguido, e em uma sociedade em que não se tem referência, né? As nossas referências, quem são as referências dos nossos jovens, né? Nossos jovens estão aí perdidos, sem referenciais de vida, sem ter alguém que possa se espelhar, né? Então, que você, né, nesse seminário estudantil dessa semana, você vem trazer essa palavra para nós, Carlos, de realmente da gente se espelhar e ter você como, e que esses jovens possam, né, se espelhar em você e ter você como um exemplo e como alguém que possa olhar e se inspirar para continuar, para seguir, né, para seguir a vida, para enfrentar os desafios. Isso é muito importante para todos nós. E eu que agradeço, e espero que seja um momento assim prazeroso também para os nossos alunos que estão nos assistindo, estão assistindo esse nosso bate-papo. E, na verdade, a minha ideia é exatamente de encorajar, né, todos vocês, estudantes, e que passam por diversos, que estão atravessando por diversos problemas, entendeu? Financeiro, problemas psicológicos, entendeu? Etc. Diversos problemas, entendeu? Porque todo mundo, os estudantes do mundo inteiro estão passando, né, nesse momento pelos mesmos problemas, quer dizer, um mais ou menos, mas, né, a maioria estão realmente atravessando, e a gente percebe o quanto que nós somos seres sociais, né, nesse momento, o quanto que a gente precisa do abraço, do carinho, do beijo, e, enfim, principalmente do brasileiro, né, que é mais caloroso, que é mais, né, enfim, na verdade, a gente precisa ter, né, eu só queria diferenciar, quando a gente fala de sonhos, né, existe uma definição, na verdade, existe uma diferença de sonho para objetivos e metas, enfim, na verdade, os nossos sonhos, o sonho é aquilo que não é só meu, né? Os sonhos de Carlos, entendeu? Eles não beneficiam apenas Carlos. O sonho da professora Letícia não pode beneficiar, porque senão ele não pode ser nem classificado sonho. Pode ser um objetivo. Então, a professora Letícia tem um objetivo, a professora Letícia um objetivo de ter, né, uma casa, entendeu? De ter um carro, entendeu? Então, isso eu chamo de objetivos, entendeu? Mas, a partir do momento que eu sonhei em ser um doutor, e dizia realmente, entendeu? Né? Eu quero ser isso. Para mim, isso estava muito bem claro, já estava definido dentro de mim, certo? Né? E, obviamente, de vez em quando eu escutava algumas coisas, mas, né, a gente, né, fecha os ouvidos, entendeu? E não permite, entendeu? Né? Essa pessoa aqui, não posso estar falando isso porque vai me recriminar, porque vai fazer alguma coisa. Enfim, então, os nossos sonhos têm um poder muito maior, entendeu? Porque os nossos sonhos alimentam outras pessoas, né? Alimentam outras vidas, constroem outras vidas. Os nossos sonhos edificam outras casas. E, através dos meus sonhos, eu pude estar fazendo isso, eu posso estar fazendo isso, entendeu? Então, que vocês sonhem no sentido de fazer um trabalho fantástico, de fazer um trabalho para mudar a vida das pessoas, entendeu? Para mudar o mundo. Nós temos esse poder.
Essa é a nossa missão. E, obviamente, que os nossos objetivos, né, a curto prazo, a longo prazo, eles vão, nesse período, entendeu? Eles vão estar sendo contemplados, entendeu? Porque no momento que eu faço isso, obviamente, que, com certeza, né, eu vou ter... eu digo que um carro é só um acessório que eu consegui durante esse período, entendeu? Mas, assim, os nossos sonhos, né, o sonho, né, de ser, né, o profissional que eu sou, entendeu? Que você é hoje, entendeu? Né? E que faz um trabalho belíssimo, né, para muitos estudantes do mundo de Jaraguacoara e que vão para o mundo inteiro. Então, a gente precisa sonhar, a gente precisa ver dessa forma. Então, elaborem metas, sejam persistentes, sejam perseverantes, entendeu? Sejam fortes e nunca desistam dos objetivos de vocês, por mais que seja, né, difícil, né, por maior que seja, né, o problema, por mais difícil que seja a situação de vocês. Então, sejam perseverantes. E deixo aqui, então, os meus agradecimentos a essa escola incrível, a esses colegas maravilhosos, né, a professora Letícia, né, e todos vocês, por terem me assistido. Então, eu queria, só para concluir, eu queria dizer que existem palavras de diversas línguas, eu sou apaixonado por línguas, sou apaixonado pela língua portuguesa, a língua alemã também, eu amo a língua alemã, e então eu queria agradecer, e na língua alemã se diz, a palavra muito obrigado se diz vielen Dank, que, na verdade, segundo alguns especialistas, dentro da perspectiva das línguas, da língua portuguesa, seria um agradecimento mais superficial. Isso, ou então a língua inglesa, thank you. Né? Então, significa um agradecimento um pouco, né, dentro da linha, né, mais superficial. Depois a gente tem um outro intermediário, que seria na língua espanhola, né, e a língua italiana, grazie, e a língua espanhola, muitas graças, né, e, na verdade, te dou uma graça, estou agraciado por estar aqui, estou agraciado por esse momento, ou então, a língua francesa também consegue, né, com a palavra merci, né, te dou uma mercê, né, então hoje estou, né, aqui à mercê de vocês, eu queria dizer isso, né, para vocês, mas eu queria finalmente dizer, expressar assim, de todo o meu coração, com uma palavra linda, muito obrigado. E com isso, eu queria dizer para vocês que eu me sinto obrigado em estar aqui hoje. Eu me sinto vinculado com essa instituição, me sinto vinculado com essas pessoas. Eu me sinto vinculado com vocês, estudantes. Então, por isso que eu estou aqui hoje, que eu tirei esse momento para estar aqui com vocês. Então, meu muito, muito, muito obrigado a todos vocês. E vai ser um prazer, né? E a gente vai, com certeza, se encontrar em breve. Então, o meu abraço, professora Letícia, todos os professores, professora Cleuzinha, professora Gal, professores dessa escola maravilhosa, e todos os funcionários. Então, muito obrigado a todos vocês. Oh, Carlos, que lindo, que lindo. Nós é que agradecemos, meu querido, a sua disponibilidade, a sua gentileza em nos agraciar nesse dia, com essa sua história tão linda, que nos orgulha tanto. Muito obrigada, que você seja feliz, que você tenha uma vida feliz, que seus sonhos sejam alcançados, concretizados, realizados. E que bom te rever, que bom estar com você aqui hoje, viu? A EVG agradece, eu, em nome da direção, dos nossos alunos, professores, te agradecemos e te aplaudimos, né, nesse dia de hoje, por esse momento tão prazeroso de bate-papo, de conversa tão agradável com uma pessoa tão maravilhosa quanto você. Um abraço forte, receba todo o nosso carinho. Professora Letícia. Beijo. Todos vocês, obrigado. Tchau, Brasil, Jaraguacoara, Escola Vicente Gasbarri. Até a próxima.